Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho o grande privilégio, uma grande alegria e honra também de receber aqui no canal para conversar sobre a vida, sobre as experiências, uma pessoa muito especial, pastor, professor Neville Gorski, que ano que vem, eu estou falando aqui em junho de 2023, ano que vem ele completa 100 anos. Realmente é uma marca especial, ainda mais quando a pessoa tem a lucidez, o entusiasmo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, como tem o pastor Neville. É um livro vivo, né? Tem muitas experiências. Ele trabalhou por mais de 50 anos no UNASP. Nós estamos aqui no UNASP Campus Engenheiro Coelho, por sinal, gravando essa entrevista. E ele então trabalhou, vai contar detalhes dessa trajetória, trabalhou por mais de 50 anos, meio século no UNASP, 60 anos na obra adventista como pastor, professor, obreiro e mais um monte de coisas, né? E nós vamos tentar resumir na nossa conversa aqui. Pastor Neville, muito obrigado por ter aceitado o convite. Repito, é uma honra poder conversar com o senhor neste momento. Muito obrigado pela distinção. Estou à disposição para fazer aquilo que for possível para que as orientações sejam seguras e tudo que se diga aqui seja para a honra e glória de Deus. Amém. Antes da pergunta clássica que todo mundo deve lhe fazer, né? Qual o segredo dessa longevidade? Você vai aguardar aí, porque eu não vou perguntar agora isso. Nós temos alguma coisa para conversar antes. Eu quero começar do começo, né? Pastor Neville, local, data de nascimento. Fale um pouco sobre a sua infância também. Eu sei que o senhor nasceu em Itararé, no estado de São Paulo, já quase lá no Paraná, né? Como foram esses primeiros anos da sua vida? Exatamente. Nasci numa pequena cidade, é verdade. Ainda hoje não é uma grande cidade, mas ali passei a minha infância. Meus pais ali residiam. Eles haviam se casado ali em Itararé, justamente num tempo em que a palavra de Deus foi levada àquela cidade e ambos se converteram ainda solteiros. Depois se casaram e antes que eu nascesse, meus pais haviam tido duas filhas e a minha infância foi aquela infância de um menino que tinha que brincar com brinquedos feitos de pau na serraria do meu pai, porque outras coisas geralmente nem eram possíveis naquele tempo. Mas, com alegria, a gente brincava de carrinho de 4 rodas, descendo na rua abaixo. Às vezes quebrava o carrinho, às vezes tombava o carrinho. Esfolava os joelhos? Isso. Era uma vida assim, muito natural, mas uma vida alegre. Meus pais, naturalmente, haviam se convertido e nós somos ensinados tendo como base a nossa querida religião adventista. Depois, chegou um tempo em que meu pai disse: você precisa aprender a ler. Me colocou no grupo escolar da cidade e eu estive nesse grupo durante uma semana como aluno. Houve algum problema polêmico e político na cidade e a escola foi fechada. Meu pai não quis que voltasse ao grupo escolar, encontrou uma senhora da igreja que poderia fazer um trabalho de alfabetização. E felizmente encontrou uma senhora muito disposta, que pelo menos sabia ler e escrever. E acontece que depois de haver comprado uma cartilha, me ensinou a ler e a escrever. E veio a pergunta depois, da parte do meu pai: bom, você sabe ler e escrever, mas você vai precisar saber mais do que isso, porque você tem que ir adiante. E encontrou uma senhora, jovem ainda, que havia estudado no antigo Colégio Adventista de Santo Amaro, e com um ano de estudos lá, ela passou a ser uma professora. Meu pai fabricou na sua oficina de carpintaria algumas carteiras
E ela dava aulas para mim e também para mais 3 ou 4 crianças da igreja na sua sala de visitas. E ali fui aprendendo português, linguagem, matemática e religião. Não estudei nada sobre ciências, nada sobre geografia, nada sobre história. Chegou o tempo em que, mais uma vez, meu pai pensou: você, sem ter um diploma, você não vai para adiante. Agora eu vou pôr você no grupo escolar. Me levou ao diretor, conversamos, e depois dele me aceitar, já estava na segunda metade do ano. Ele disse que eu poderia entrar, conversou um pouco e me qualificou como um aluno do 4º ano. Portanto, eu teria meio ano para me adaptar e fazer os exames finais no fim do ano. Mas, ao conversar com o diretor, meu pai já expôs, ele não poderá vir aos sábados, porque nós somos adventistas, e ao sábado ele não poderá vir. Bom, o diretor teve uma solução. Olha, vamos fazer assim, no sábado, quando ele for para a igreja, ele passa aqui, entra e cumprimenta a professora. Dá um feliz sábado para ela. Um feliz sábado para ela. E assim, sábado, arrumadinho para a igreja, eu ia à escola, entrava direto no portão, ia direto para a sala onde ela estava lecionando. E quando entrava, com licença, professora, ela respondia: entre, Neville, pode ir para a sua igreja. E assim foi até o fim do ano. Felizmente fui aprovado. Aconteceu uma coisa interessante também, que na festa de formatura, estava na cidade fazendo a propaganda do colégio o professor Domingos Peixoto da Silva. O colégio já era então o CAB. O colégio era o CAB. Colégio Adventista Brasileiro. Ainda não era brasileiro, era só nacional ainda. Era Colégio Adventista de Santo Amaro. Santo Amaro. E ele era o vice-diretor da escola que estava fazendo propaganda. E mais ou menos ficou sentado que eu deveria, na minha primeira oportunidade, ir. Primeira coisa era ver o que eu ia fazer em 1937, porque eu havia terminado o grupo escolar no ano de 36. 37 eu pus-me a trabalhar. Minha tia, que tinha um armazém de sacos secos e molhados, como se falava naquele tempo, me empregou como um vendedor de balcão. Era uma mercearia? É um tipo de mercearia. Você tinha 12 anos nessa época? 12 anos. E ela me pagava 60 mil réis por mês. E foi passando o ano. Havia algum jogo especial lá de futebol, às vezes uma corrida de cavalo. Eu me aproveitava, me oferecia a uma senhora que fazia passéis e ela me dava uma cesta cheia de pastéis e eu levava para vender. E assim ia ganhando algum dinheirinho mais. O fato é que, terminando o ano de 1937, eu já tinha mais ou menos em economia quase suficiente para pagar um ano de estudos. E nessas condições, minha irmã mais velha levou-me para o colégio. Ela já havia estudado também no colégio, mas depois deixou porque arrumou uma namorada, ficou noiva, se casou e foi sobrando lugar para mim. Em 1938, portanto, eu iniciei o curso ginasial. Terminei em 19... Aí mudou-se de Tararé para São Paulo. E fui sozinho para São Paulo, para o internato. Né? Interessante também essa visão do seu pai, né? Porque ele investiu na sua educação. E olha, nós somos ao todo 9 irmãos vivos, porque também perderam 2 vezes filhos que nasceram. E esses 9 deles, todos eles foram mandados para o colégio. E uma coisa curiosa também aconteceu. Desses 9, 3 deles não ficaram muito tempo.
Um deles brigou com o diretor, saiu. O outro saiu. E esses 3 não somente já faleceram, mas também deixaram a igreja. Os outros todos ficaram, se formaram, e na família fomos 4 pastores que serviram a obra. Desses 4 estão vivos o mais novo e o mais velho, que sou eu. Com a graça de Deus, nos tem dado saúde e a gente vai continuando fazendo o que pode para o próprio bem e para o bem da humanidade e procurando honrar o nome de Deus. O senhor tem um livro publicado, inclusive, pela Unaspress, que é a editora universitária aqui do NASP, né? De aluno a reitor, o legado de Neville Gorski. Inclusive, se você quiser encontrar esse livro, há a versão digital no site da Unaspress, com 2 S no fim ali, Unaspress, de aluno a reitor. Realmente uma obra inspiradora. Antes de chegar na fase reitor, conta pra gente um pouquinho como foi o aluno Neville Gorski no Colégio Adventista. Olha, foi um tempo muito agradável, do qual tenho muitas saudades. Foram 6 anos de aluno interno. Primeiro, naquele tempo, cada aluno que entrava para o internato deveria dar 2 horas de atividades físicas, trabalho, por assim dizer, para o colégio. Era uma espécie de aluna para o aprendizado no trabalho. E o meu primeiro trabalho foi lavar os sanitários do dormitório masculino. Isso ainda em período de férias, enquanto eu estava fazendo o curso de admissão para entrar no curso ginasial. Quando se iniciaram as aulas, eu fui transferido. Fui lavar sanitários no prédio escolar e limpar algumas salas mais. E ali eu trabalhei por pelo menos 1 ano. Tive a satisfação tenho a satisfação de dizer que o diretor nunca foi me chamar a atenção por qualquer coisa que tenha feito, porque ele me ensinou todos os detalhes do que eu devia fazer. Limpar o assoalho em primeiro lugar, varrer, depois limpar com um pano as carteiras, a sala do professor. Antes disso, limpar o quadranário negro, tirar todo aquele pó que cada detalhezinho, e eu procurei fazer aquilo direitinho e nunca me chamou a atenção. Mas eu não estava muito contente pelo tipo de trabalho, porque era só limpar, vinha sujo, limpa. Como meu pai era carpinteiro, me ofereci e pedi para trabalhar na marcenaria. Então, o senhor já tinha aprendido com o seu pai esse ofício? Já tinha aprendido alguma coisa, pelo menos. Né? Não muito, porque, como era pequeno ainda, ele não me deixava lidar muito nas máquinas. Mas, indo para a marcenaria, meu tempo maior foi aplicado em lixar e trabalhar na fabricação de essas, como é que eu chamaria? Tampas de privada. Que eram de madeira. De madeira. Então era preciso serrar a madeira por fora, por dentro, trabalhar na serra tico-tico para fazer a parte central. Agora, eu nunca entrei e trabalhei na da tupia, que era a que dava a redondeza ali, né? Eu achava aquela máquina perigosa, eu mesmo não me candidatei a trabalhar nela. Depois vinha a montagem também dessa. E outra coisa que também fabricamos, dessas cadeiras de sentar, e vendia também essas cadeiras para o público. E ali eu trabalhei 3 anos. Depois desses 3 anos... Teve uma passagem também pela Superbom, né? Para a Superbom, quer dizer, não havia Superbom ainda, era Excelsior. Não com o nome Superbom, né? De fato, eu fui também um ano o responsável pela expedição dos produtos que eram vendidos. Então, meu trabalho era
limpar com pano úmido cada garrafa que ia ser embrulhada em papel de seda. E antes disso também colocado um selo no gargalo para dizer que estava sendo pago o imposto. E o colégio tinha um caminhão, 2 vezes por semana ele ia à cidade e quando tinha caixas para serem entregues desses produtos, levava 1 ou 2 caixas para um lugar que ficava ali perto da Largo Patriarca, que era, não me lembro o nome, mas o fato é que era o comprador dos produtos do colégio. Mas ia nessa forma, enviado em papel de seda. Também se iniciou a venda de mel de abelha. Eu recebi aquele mel assim, in natura, e esse tinha que ser colocado dentro de um vidro. E a gente tinha que uma colher e apertando. Depois dava uma visão boa, tinha que colocar o rótulo, tudo com a mão, tanto nas garrafas como no mel, e ia para São Paulo. Então, com limpeza, marcenaria, trabalhando na fábrica de alimentos da igreja também, o senhor pôde se manter como estudante, né? Pôde ajudou, né? Pastor, o senhor mencionou que dos 9 filhos, dos 9 irmãos, justamente os 6 que passaram pela educação adventista permaneceram na igreja, né? Mantiveram a fé viva. Minha curiosidade é a seguinte: quais são as qualidades, quais são as características, ou quais eram, né? E que nós também desejamos que continuem sendo, quais eram as características da educação adventista que o senhor atribui como sendo aquelas que mantiveram vocês firmes na igreja? Bom, começando pela vida em casa, meus pais, e especialmente minha mãe, era muito criteriosa quanto ao estudo da lição da escola sabatina. Estudar era uma obrigação que não podia sofrer, porque meu pai estudava a lição da escola sabatina cada dia. E dele eu me lembro, por exemplo, que ele recebeu, naquele tempo, quem estudava a lição todos os dias, e depois passou o ano, recebi uma fita de seda, bonita, comemorativa do ano de estudo da lição da escola sabatina todos os dias. Ele chegou a receber 20 fitas. E isso para mim foi marcante, porque eu procurava cada dia também estudar a minha lição, mesmo que não fosse ensinado por alguém, depois que eu já sabia ler especialmente, era minha responsabilidade, porque eu havia aprendido em casa com eles. Na verdade, sempre começa em casa, né? É. Culto familiar. Isso, para todos, foi a mesma coisa. Mas também o direito de escolha de usar cada um. Agora, no colégio, o que marcou também foi o ensino nas aulas de religião, os cultos matutinos e vespertinos e o exemplo dos professores. Porque a gente sempre tem uma pessoa a quem a gente admira de uma forma especial e diferente, né? E havia alguns dentre os professores que a gente, como meninos e como moço, como fui, tinha admiração. Uma professora, Dona Albertina Simão, por exemplo, né? A primeira mulher a trabalhar para a igreja como obreira. Professora. E também outros, o próprio professor Dr. Renato, que já estava terminando seu curso na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Renato Oberg. Que estuda na USP também. Estuda na USP. Ele foi incentivador e foi um bom professor também. Me recordo muito bem que na 5ª série ele passou o ano inteiro falando sobre a Revolução Francesa. E a gente admirava, porque tinha pormenores ali que a gente guarda até hoje, porque foi um ensino de valor, né? E eu imagino que deve ter aproveitado, inclusive, sim, claro, para fazer as pontes com a revelação profética, ali, Apocalipse 11, né? E outro item que eu destaco, o relacionamento com os colegas. É muito importante.
É verdade que a maioria dos colegas naquele tempo eram adventistas. Havia algum ou outro não adventista, mas a gente sempre procurou entre aqueles melhores para se relacionar com eles. Porque a gente sempre também pode observar e escolher, né? E muitos deles foram amigos que permaneceriam até hoje se não tivesse falecido. Então, recapitulando, né? Fica aqui a dica para os diretores, professores de escolas adventistas, né? Aulas de religião. Então, bons professores, bons conteúdos nessa disciplina. O exemplo dos professores, não é só o conteúdo, mas a vida, né? O exemplo, as capelas ou os cultos, né? Os cultos que há nos colégios. Então, investir nisso, né? Dedicar, fazer com que sejam bons cultos, bons momentos especiais e as amizades, né? E me lembrei agora justamente que esse professor Dr. Renato Emir Oberg dirigia a classe batismal. Eu fui ao colégio, não era batizado ainda. Naquele tempo não se batizavam crianças como hoje. Estava certo, estava errado, não sei, mas para mim foi bom também porque chegou ao colégio... O senhor chegou com 14 anos, né? 13 anos. 13 anos no colégio. Fiz 14 no colégio. 1938. 38. E Dr. Renato era justamente o que dirigia a classe batismal. E quando foi feito um apelo para quem quisesse assistir à classe batismal, eu entrei e recebi as instruções. Chegando ao fim do ano, houve um batismo. Não foi ele que me batizou, porque ele não era ordenado ainda. Mas nós tínhamos como preceptor um argentino, do qual eu me tornei um bom amigo. Embora ele tivesse me repreendido numa ocasião por uma brincadeira. Eu tinha um colega que era ligeiramente mais velho do que eu, ele devia ter 14, eu tinha 13 ainda. Estávamos no quarto e fizemos uma bagunça lá, moleque, né? Uma luta lá entre nós, vai cadeira para lá, cadeira para cá. E o nosso quarto ficava justamente junto à lavanderia da casa do preceptor. E ele escutou todo esse barulho lá. Dali a pouco entra no quarto. E ele disse, muito bem, hein? Vocês não podiam fazer outra coisa? E passou uma lição na gente. E ele viu uma bandeira brasileira pendurada na parede, que eu havia encontrado, inclusive, jogado no lixo. Não sei por que estava lá. Mas eu achei que era um desaforo, ele veio para enfeitar o meu quarto. E ele, olhando para nós, sendo argentino, disse, vocês não estão respeitando a bandeira do seu país. E eu vou retirar. Aquilo ficou uma lição de moral. Bom, e quando chegou ao fim do ano, batismo, esse foi o preceptor João Meyer que fez o meu batismo. E interessante, depois ele voltou para a terra dele, quando eu já estava no terceiro, quarto ou quinto ano já de trabalho, ele voltou para ser preceptor novamente. E naquele tempo foi um dos amigos que eu tive. E quando ele voltou dessa vez para a terra dele, ele me chamou, juntamente com o pastor Itanel Ferraz, para nos dar um sorvete com uma salada de fruta com sorvete. Depois disso, uma vez eu encontrei com ele numa associação, sede da Associação Geral. Ele foi para lá como representante, e eu também tinha ido como representante do colégio. Foi a última vez que eu o vi fora. Mas uma vez depois que eu estava trabalhando na divisão, eu fui à cidade onde residia e ali estávamos avaliando a situação da educação naquela região, naquela associação. Estávamos numa mesa assim, várias pessoas, alguém bateu na porta, alguém foi ver lá, veio e me cochichou. Escuta, está aí um senhor que quer lhe falar. Pedi licença, eles ficaram lá, era João Meyer. Ele me disse, eu soube que você estaria aqui hoje fazendo esse trabalho e eu vim aqui para lhe dar um abraço.
e conversamos ali alguns minutos, mas aquela situação me comoveu. Porque depois de tantos anos, ele deixa a casa dele, que ele morava no sítio, veio à cidade, porque sabia que eu estava lá para me cumprimentar. As amizades, né, que ficam, né? O pastor Neville mencionou aqui a divisão, né? A divisão sul-americana é a sede da igreja na América do Sul, para 8 países. Ele também passou por lá, teve um cargo ali, nós vamos depois mencionar também esse detalhe. Mas, pastor, só para vocês terem uma ideia, o UNASP, quando se estabelece em São Paulo, em 1915, né, tendo como embrião, na verdade, o Colégio Superior de Gaspar Alto, a escola que preparava missionários, né, primeiro colégio paroquial do Brasil, adventista no Brasil, depois vai para Taquari, Rio Grande do Sul, fica pouco tempo lá, e então, em 1915, se estabelece em São Paulo, e dali, com o tempo, surgirão aí os outros campi, né, Hortolândia, Engenheiro Coelho, então hoje uma instituição tricampi. Mas quando o pastor Neville chegou ao UNASP, em 1938, o colégio tinha pouco mais de 20 anos, 23 anos de existência. E apenas uns 200 e poucos alunos, a maioria alunos internos. Dá para imaginar isso, né? Hoje acho que os 3 campi devem ter quase 20 mil alunos, então... Foi anunciado ontem à noite 18.800 e poucos É isso aí, alunos. eu cheguei perto, 18 mil e poucos alunos, né? Quando ele estudou tinha 200. E, pastor, eu imagino que o senhor deva ter conhecido alguns pioneiros da obra adventista no Brasil. Por exemplo, talvez não pessoalmente, mas deve ter ouvido falar muito em John Lipke, Sim. pioneiro da educação. John Ben, né, que é um nome... Inclusive, quem vai ao UNASP Campus São Paulo, vê ali, perto de um dos prédios mais antigos do campus, dois bustos, né, de bronze, John Ben e John Lipke. Creio que o senhor deve ter ouvido falar muito em Guilherme Stein Jr., né? São personagens sobre os quais eu falo em meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Sim. E outros nomes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas pessoas. De quem o senhor se lembra? Que coisas, se não pessoalmente, eu acho que John Ben o senhor conheceu pessoalmente, mas se não pessoalmente, aqueles que eram seus contemporâneos. Sim. Que coisas o senhor ouviu falar sobre, por exemplo, John Ben, John Lipke, Guilherme Stein Jr., José Amador dos Reis, que foi o primeiro pastor ordenado ao ministério no Brasil, né? Primeiro pastor brasileiro ordenado ao ministério, e outros mais? O pastor o pastor José Amador dos Reis, creio que já havia falecido. Mas ele faleceu jovem, né? Eu havia ouvido a notícia lá desse falecimento. O pastor Lipke, eu devo ter ouvido um sermão dele. Não me lembro pessoalmente de ter acontecido, porque eram as pessoas que pregavam no colégio geralmente. Qualquer um desses, que chegasse ao colégio ou fosse lá mesmo para visitar, tinha que pregar. E a gente ouvia com interesse essas pregações. Agora, o pastor John Ben, esse eu conheci bem mesmo antes de ir, embora não fosse diretor. Uma vez, como alunos no colégio, nós fizemos uma viagem ao Rio de Janeiro. O coral foi, e nessa ocasião, eu não era do coral, mas minha namorada era. No sábado eu fui ao Rio para estar presente com os que estavam lá. E eu sei que eu fui responsabilizado para falar alguma coisa na igreja sobre o colégio. E pastor John Ben era o presidente da associação lá, ou missão, não. E algumas coisas que eu mencionava, eu nunca me esqueço como ele se colocava. Amém. O inglês dele voltava. Falava alguma coisa, amém. E a igreja toda ouvia o amém dele. Isso é assim mesmo. Porque a gente colocava como era a vida, por exemplo, no internato, os cultos, as pregações, o interesse que os professores tinham pelos alunos, o relacionamento entre os alunos, a mesa no refeitório, com 8 pessoas em cada mesa, 3 aqui, 3 lá, e 2 na ponta. Os 2 na ponta eram garçons, tinham que buscar comida no... E uma pessoa já mais assentada era o pai da mesa, e uma moça também mais simpática, assim, era a mãe, e então eram responsáveis pela gente, né? E durante 6 semanas
mudava o conteúdo, a gente passava para ter outros companheiros para irmos conhecendo e nos relacionando uns com os outros. Né? E as amizades iam se fortalecendo aí. Então, John Benno o senhor conheceu. Guilherme Stein Jr., chegou a ouvir falar dele? Sim. Que é o primeiro adventista batizado no Brasil, em 1895. E batizou-se em Piracicaba. É. Mas interessante que uma coisa que aconteceu aí nessas mesas foi através de uma mesa no refeitório que eu tive o primeiro contato com aquela que seria minha esposa. Não que sentasse na mesa. Mas aconteceu uma coisa interessante. No colégio, o colégio se responsabiliza pela lavagem dos alunos e, para não haver problemas, todos têm que pôr um sinal dado pelo nanquim, né? Um número, etc. E um sábado, uma senhorita veio, tocou no meu ombro e eu levantei imediatamente, porque naquele tempo era muito cortês levantar-se para falar com qualquer pessoa do sexo feminino. E eu me assustei, que eu vi que estava ali uma moça que eu já tinha visto no colégio, mas nunca tinha tomado nenhum conhecimento dela. E ela me fez uma pergunta seguinte: eu quero saber se entre a sua roupa, que foi da lavanderia, se não se encontram 2 lençóis com as letras NG. Você é NG e eu também. Eu, Neville Gorski, e ela, Noemi Gnutzmann, filha de missionários que haviam estado na África. Ela passou 6 anos na África com os pais. Depois veio para o Amazonas. E os pais haviam trazido, naquele ano que houve essa conversa, eu já estava no colégio há 2 anos. E ela veio pela primeira vez e aconteceu isso, né? E estava comigo lá. Bom, eu disse, eu vou trazer depois para você. Combinamos depois do almoço, era uma sexta-feira, fui ao quarto, peguei os 2 lençóis. Entre a lavanderia e o dormitório foram as nossas primeiras conversações assim, mais demorado um pouco. Mas não tratamos nada de negócio de namoro. Mas acontece que eu olhava para ela, ela olhava para mim. E depois disseram que nós estávamos namorando. E continuou. Bendita troca de lençóis, hein? Foram quase 70 anos de convivência, depois de casados. Isso começou lá, então, quando ainda eram estudantes. Exato. Né? Essa é uma outra vantagem do internato. 70 anos de casados? Quase. Aí eu sou obrigado a fazer outra pergunta, né? Fala pra gente, né? Eu vou perguntar, obviamente, depois da sua longevidade, mas também tem um casamento longevo aí, né? Quais os segredos, né, para uma convivência tão bonita, né? A gente que acompanhou, inclusive, uns 15 anos atrás, a minha esposa teve a oportunidade, aqui é um testemunho meu, né, de ficar hospedada na casa de vocês. Minha esposa, na época, trabalhava, acho que faz 20 anos, trabalhava numa escola de educação especial da professora Charlotte Lessa, lá em Tatuí. E a professora Charlotte indicou minha esposa para um curso, como uma pós-graduação em São Paulo. E se adiantou pedindo a vocês que hospedassem minha esposa. Né? E ela tem recordações muito especiais desse tempo ainda, né? Então ela viu de perto, né, o relacionamento de vocês, uma família bem ordenada, um casal que sempre se amou, né? Então eu queria que o senhor dissesse alguma coisa também sobre isso agora. Quais os segredos para um relacionamento matrimonial feliz e tão duradouro? Bom, em primeiro lugar, desde que as pessoas vão se entendendo, o amor vai aumentando. E isso foi acontecendo, porque nós tivemos que namorar muito tempo. Porque eu não poderia casar sem ter pelo menos um ramo já de vida para sustentar a profissão. E eu ainda tinha que estudar mais alguns anos. E ela mais ainda, porque ela estava começando justamente o curso ginasial. E eu já estava me formando no curso ginasial quase. Não? Mas
não podíamos ter muitas conversações porque tinha as regras do internato que não permitem os alunos internos estarem namorando fora do lugar. E quando era coisa séria, havia a possibilidade de ter a oportunidade de conversar com a namorada na casa de um professor ou junto da preceptora e assim por diante. Né? Uhum. Todo esse processo teve que ir. No mais, o namoro foi mais em torno de bilhetes. A gente usava muitas seleções. Seleção para cá, seleção para lá, punha um bilhete de dentro, mandava entregar. A revista Seleções? Ah, é? Ou algum livro. Emprestava a revista e junto ia um bilhete. Bilhete. E eu me lembro muito bem também que quando eu recebia a minha roupa lavada e passada, era um tempo em que ela, como aluna, estava trabalhando na lavanderia também. E fazia questão de buscar as minhas roupas para lavar, para lavar não, mas para passar, e dentro lá vinha um bilhete sempre, que era a surpresa da semana. Uhum. Tempo que eu estava na universidade, sexta-feira, por exemplo, quando eu voltava das aulas, eu vinha já quase que depois do pôr do sol, porque tinha que tomar ônibus às 6h30, geralmente já passava, então tinha minha refeição no quarto. E eu não morava no internato, não morava num prédio próximo do dormitório feminino. Então, lá na cozinha, ela trabalhava lá, a senhora dona da cozinha sempre dizia: Noêmia, vai preparar jantar de nível. Ela preparava a minha bandeja com alguma coisa, e lá sempre vinha também algum presentinho. Que bonito. Coisas assim vão fortalecendo a amizade e contribuiu para que a gente chegasse a esse ponto. Quando ela faleceu no dia 10 de maio de 2017, faltavam algumas semanas para completarmos 70 anos de casados. Uhum. 70 anos. Bodas de esse ferro ou vinho? Vinho. Vinho, né? Parece que era vinho. Quanto mais passa o tempo, melhor. Né? É. Bodas de vinho. Passamos ouro, depois do ouro tem, tem 65. Diamante. Acho que é diamante, né? É questão de durabilidade e quanto dizem, né, os que consomem, os enólogos, né, os consumidores de vinho, que quanto mais o tempo passa, ele se torna mais precioso, né, mais valioso. Muito bonito, pastor. E nós que estamos casados há menos tempo, isso serve de inspiração, de motivação também, de exemplo, né? Eu estou casado há 26 anos com a dona Débora, aquela que vocês conheceram porque a hospedaram tão bondosamente lá. Então você faz mais de 25 anos que foi, Sim. Ela esteve lá. Faz. Na verdade... Vocês não eram casados, eu acho. Já. Já era? Quando mudamos para Tatuí, nós já estávamos casados fazia um ano. Né? Isso foi em 1998. Eu creio que faz 20 anos, porque ela trabalhou com a professora Charlotte por uns 3 ou 4 anos na Escola de Educação Especial, e durante esse período ela esteve lá. E foi muito bom para ela. Pastor, eu sei, né? Na verdade eu sei, porque sempre acompanhei a vida de vocês, tanto do senhor quanto do professor Orlando Ritter, que para mim sempre foi um exemplo, assim, também um modelo, né? De professor, ele é o pioneiro do criacionismo no Brasil, né? E eu sei que tanto o senhor quanto ele, o professor Orlando Ritter, inclusive, por sinal, a CPB publicou um livreto dele, né? Pouco antes do falecimento dele, que tem como título O Professor. Então, assim como eu indiquei o livro do professor Neville, De Aluno a Reitor, também recomendo para você o livro O Professor. Esse é da CPB, Casa Publicadora Brasileira, site é cpb.com.br. Um livro muito interessante. Ele também fala, né, do tempo da Belle Époque, né? De quando é uma época que, assim, eu não vivi, mas eu posso dizer que eu tenho saudade desse tempo que eu não vivi, né? Isso que o senhor falou, de se levantar diante de uma senhora, de uma moça, né? O respeito, né? A pontualidade. E quando eu li esse livro do professor Orlando, eu tive até a honra de escrever o prefácio, eu vi assim como realmente foi um tempo bom em vários aspectos. Nesse da seriedade, da pontualidade, do respeito, né? Isso são valores que nunca deveriam ter se perdido, né? Ou enfraquecido.
Então eu soube que o senhor e o professor Orlando Ritter estão entre os primeiros adventistas. Eu creio que primeiro foi o professor Alberg, né, Renato Alberg, entre os primeiros adventistas, jovens adventistas, a obterem uma titulação acadêmica numa universidade pública, que é a USP, né? Como foi esse? Conta pra gente como é que foi isso. Olha, nós nos conhecemos na primeira semana de aulas do ano de 1938. Ele já havia cursado o primário na escola adventista de Santo Amaro, que funcionava naquele tempo também. Por sinal, essa escola tinha sido fechada e o professor Orlando e eu tivemos o prazer de ressuscitá-la vários anos depois, porque trabalhávamos juntos na escola de Santo Amaro. Vocês foram ordenados ao ministério, só uma curiosidade, eu já fecho aqui parênteses, juntos? Juntos. Porque eu sei que vocês também tiveram assim, uma atuação entre igrejas da região, foram missionários ali, deram muitos estudos, evangelismo e reabriram a igreja de Santo Amaro. Né? Então, a ordenação ministerial veio junto para vocês dois também. Veio. No dia 31 de maio de 1960. Professor Pedro Apolinário, eu e o professor Orlando. Né? Que trio, hein? E nós cursamos juntos todo o curso ginasial. Nós dois também entramos no curso colegial e fizemos apenas o segundo ano. Então é um curso que nós temos o crédito, mas não fizemos. Né? Porque aproveitamos e entramos na faculdade. Sim. Porque tanto ele como eu fomos convidados entre os 10 para fazer isso. E nós aceitamos, fizemos todo o curso na universidade juntos, trabalhamos no colégio juntos. Qual foi o curso que vocês fizeram lá? Matemática. Matemática. Foi aquela que matemática o secretário nos brindou. Mas serviu, porque, afinal de contas, ele resolveu o problema de professor de física. Quem faz matemática, faz física. E eu, matemática, que era para ser feito pelo professor Mário Roque, acabei ficando com a matemática e ele praticamente com a física. Mas nós sempre fizemos o seguinte enquanto estudávamos, sempre que era possível. Por exemplo, plano de matemática. Esse ano tem a parte de álgebra e a parte de trigonometria. Bom, eu ficava com trigonometria, ele ficava com álgebra. E nós dois dávamos aula para aquela classe, mas a matéria era única. E assim várias vezes fizemos esse contato e sempre deu certo. E vocês lecionavam enquanto estudavam na USP? Já, né? Já estavam lecionando? Isso, já estávamos lecionando. No primeiro ano, logo entramos no... O senhor chegou a ministrar até aulas de arqueologia bíblica, né? Arqueologia bíblica. Não sei, foi uns 2 ou 3 anos depois de estar... Para o curso teológico. Para o curso teológico. O pastor Jerônimo Garcia, devo dizer o seguinte, que quando eu entrei como aluno, o diretor do colégio era o professor Lloyd Downs, um americano. Até então eram basicamente diretores americanos, né? E o primeiro brasileiro foi o pastor Domingos Peixoto da Silva, que entrou no ano seguinte, em 39. E mais ou menos por ali, o colégio adventista também passou a ser colégio adventista brasileiro. Aí então o CAB. Havia alguns problemas devido à guerra que já havia terminado, mas algumas coisas de alemão, etc., e resolvendo por colégio adventista brasileiro. Já na década de 40, né? Foi por aí. Segunda Guerra Mundial. Depois se tornou IAE, Instituto Adventista de Ensino. Isso. E por último, NASP. Né? E nesse tempo em que passou para o Instituto Adventista de Ensino, eu já estava como professor, e me lembro bem com os estudos que foram feitos, uma comissão trabalhou, e veio com uma sugestão. O Colégio Adventista Brasileiro fica para o nível básico. E até hoje acho que é Colégio Adventista Brasileiro. E então veio a sugestão, Instituto Adventista de Ensino, Instituto Brasileiro o fato é que puseram o brasileiro no meio. E eu me lembro bem que eu fiz uma observação. Por que vamos por brasileiro? Porque nós estamos no Brasil, Instituto Adventista de Ensino é suficiente. E o povo aceitou. Tiraram o Adventista. Ficou mais interessante mesmo. Né? E foi então
no dia 31 de dezembro. E depois daquilo, de ordenados, eu continuei e fui justamente nomeado para diretor do Colégio Adventista Brasileiro, a parte básica. Diretor-geral? Não, geral não. Só a parte do Colégio Adventista Brasileiro. Tá. E segui, e o professor Orlando Ritt foi nomeado vice-diretor-geral. Depois, quando chegou no 64, o professor Orlando foi para Andres fazer o mestrado dele. Porque havia aquela convicção naquele tempo que nós 3 deveríamos fazer o mestrado. Os outros 2 fizeram, eu não fiz. Em parte eu dei graça, mas depois aconteceu o seguinte: eu continuei nesses 4 anos como diretor do CAB e o professor Orlando foi nomeado para estudar na Andrews. Então eu fiquei com vice-diretor. Quando foi para ser a minha vez de ir, resolveram que se devia fortalecer especialmente professores para teologia. E como eu ensino era mais da parte educacional, fiquei de lado para mais tarde. E o escolhido foi o diretor do colégio, que era o professor Jairo de Araújo. Eu não sei se ele não era bem quisto como professor, como diretor. Bom, ele não era da área educacional. E para uma pessoa que não está na área mesmo, sempre é mais difícil, não? Não que ele não fosse uma boa pessoa, mas foi ele. E no lugar dele me puseram como diretor-geral. E nesse período fiquei mais ou menos 10 anos, né? Até 1975. Então é que vem o chamado para divisão sul-americana. Para a divisão sul-americana. Divisão sul-americana. E nesse tempo em que eu estive, graças a Deus, as principais coisas foram as seguintes. Em primeiro lugar, já havia sido escolhido um terreno para fazer a construção da igreja, que o colégio não tinha igreja, era o salão de atos que servia da igreja. E isso tinha sido feito para ficar bem perto da entrada, perto da estrada, com o barulho que é inconveniente de uma estrada, não? Quando eu fui escolhido. E nisso foi escolhido também um novo presidente para a divisão sul-americana, e o novo presidente que veio ao colégio e veio conversar comigo, porque eu já estava como diretor, e perguntou pela igreja. Eu falei a igreja ali. Era o pastor João Wolff? Não. Wilcox. John Wilcox. Wilcox. Ele disse, a igreja não pode estar aí. A igreja tem que estar lá no centro da nossa... E depois me fez desistir. Já tinha sido uma decisão anterior. Já tinha derrubado uma árvore, já tinha planificado lá. Hoje estacionamento lá, né? Mas, então, eu tive que obedecer. Primeira coisa, nós descobrimos onde vai ser a igreja. E, felizmente, depois que nós definimos onde vai ser, pedimos para a divisão autorização para começar, diz, nós só vamos votar alguma coisa aqui de recursos depois que a coisa estiver funcionando. Daí tivemos que fazer pelo menos os porões. Mas a igreja saiu. Foi inaugurada depois que eu saí, inclusive. Mas foi isso aí. Também durante esse período, aquelas 2 faculdades, enfermagem e educação, foram funcionadas. O professor Orlando Ritter foi um dos primeiros professores, o diretor do curso de educação. Ele foi diretor da pedagogia. Não foi nessa época, mas pegou muito tempo, ele foi o diretor. O senhor esteve como diretor de educação para toda a América do Sul por alguns anos, depois retornou para o UNASP, né? Foi. Então, lá no meu tempo, então, foi feito, digamos, uma coisa, além da fundação dessas 2 estabelecimentos da igreja e também os 2 cursos abertos, nós abrimos aquela estrada uma via peatonal ao redor, porque para
veículos passavam todos dentro do campus. Uhum. E era inconveniente mesmo. Perigo também, não? Uhum. Mas isso aí também foi feito naquele tempo. E depois veio aquele pedido para convite para ir para a divisão, coisa que eu nunca tinha feito. Mas mudou-se para Brasília e ficou lá quantos anos? 15 anos. 15 anos. 3 períodos de 5 anos. Uhum. Mas foi um período muito agradável porque me relacionei com as outras uniões não brasileiras, não. A incaica, a chilena e a austral. Hoje está tudo diferente, não? Uhum. E como diretor de educação, de acordo com o plano da divisão mesmo para todos os departamentais, é visitar cada união pelo menos 2 vezes por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Uhum. Isso aí me fazia ficar fora de casa, às vezes 2 semanas, 15, 20 dias. Uma vez fiquei 40 dias, porque veio um norte-americano que tinha que conhecer toda a divisão e a gente tinha que acompanhar, não? Uhum. Para lá, para cá. Mas me serviu muito porque na parte do ensino básico nós aumentamos muito a matrícula porque ajudamos muitas igrejas a abrirem a escola para a sua igreja. Uhum. Então, cada igreja é uma escola, cada igreja é uma escola, aquilo pregando, pregando. E foram surgindo. Que era a filosofia dos pioneiros mesmo, né? É. Estabelecia uma igreja ao lado de uma escola. Era primeiro o pré, que era fácil de abrir. Depois que abriu os pré, os pais pesavam, a igreja tinha que abrir o primeiro. E assim foram abertos. E aumentou bastante a matrícula. Uhum. No Brasil, também a transformação do ensino básico, que passou as escolas primárias a poderem avançar até completar com a parte secundária, né? Uhum. Ajudou bastante. O fato é que a matrícula foi aumentando, aumentando e cada vez ficando melhor e a igreja mesmo confiando mais na educação que oferecemos. Né? Bom. Pastor, voltando rapidamente ali à questão da USP, a sua passagem, pastor Orlando também pela USP, como um estudante, um jovem adventista, ele deve se portar num ambiente como esse, né? E como sobreviver, porque tanto naquele tempo quanto hoje, as investidas de filosofias aí seculares, o darwinismo, o marxismo e outras ideologias mais, humanismo, secularismo, fora os comportamentos, né, inadequados para um cristão, como que um jovem adventista, cristão, fiel, ele pode sobreviver, né? Dá um manual de sobrevivência breve aqui para a gente, né? Como atravessar esse período aí, e inclusive deixar lá uma marca, né? Como é que foi a experiência de vocês e o que o senhor diria para um jovem hoje que está num campus secular ou pensa em estudar num campus secular? Bom, a primeira coisa que eu diria é que a pessoa, a se inscrever para qualquer curso que não seja uma entidade adventista, tem que pensar que o problema pode vir. Mas tem que haver aquela decisão de ser firme. Como foi a pregação de hoje. Os problemas vêm, nós vamos enfrentá-los com Deus. Uhum. E nós tivemos problemas. E no primeiro ano logo. Eu me lembro que íamos ter, logo depois de umas 4, 5 semanas de aulas, um professor de física marca uma prova para o sábado. Bom, uma coisa, fomos nós falar com ele. E era um professor de renome, professor Damir de Souza. Depois entrou na base dos bons professores, mas ele disse, não posso fazer. Vocês já imaginaram, no Brasil em guerra aí, com um outro país, se vem um adventista dizer que não pode guerrear no sábado, não sei, e umas ideias. E disse, não, se vocês quiserem, vem aqui, tal dia. Era no fim de uma semana. Bom, nós dissemos que não iríamos e não fomos. Bom, quando passou um tempo, a prova tinha sido num sábado,
Na segunda-feira, ou terça, veio um colega nosso e disse, olha, o professor mandou dizer para vocês que nós íamos na casa dele, na sala dele, tal dia para fazer o exame. Ué, ele não sabia, mas como ele ficou doente, pediu, ele foi obrigado a atender, e ele se lembrou da gente, que tínhamos sido firmes e tínhamos ido, mandou aviso para a gente fazer. Então, havendo a firmeza, Deus abre as portas. Essa foi uma delas. Uma outra vez, também, foi, creio que no último ano, já tinha passado tempo, né? Mas uma matéria tinha o professor e ele tinha um assistente que dava uma outra parte. Esse professor, nós até havíamos convidado ele para visitar o colégio. E ele é professor de psicologia. Foram os dois visitar o colégio, gostaram muito, almoçaram lá com a gente, etc. E nós fomos falar com o assistente que tinha marcado a prova, o assistente disse não, e não, e não. Falaram aqui. Mas nós sabíamos que ele era assistente do outro, fomos lá com o outro. Ele simplesmente disse o seguinte, não se preocupe, eu vou fazer umas perguntas para vocês sobre o que ele ensinou, e quando ele me der as notas, eu ponho a nota lá e pronto. Então também uma boa coisa é ter sido, digamos, firme e dar bom exemplo nos relacionamentos com colegas e com os professores. Porque os colegas devem estar com a gente. E meus colegas, especialmente moças, porque eram mais moças do que rapazes, eram nossos defensores também. Quando havia qualquer coisa, eles não podem. Então, aquela outra foi marcada sem perguntar para eles. Mas quando o professor perguntava por uma data para fazer, não pode ser sábado. Eles já falavam. E também eles observam e guardam a imagem do que a gente foi. Eu gostei muito dessa frase que o senhor disse aí, né? Quando somos firmes, Deus abre as portas. Né? Muito bom. Eu encontrei uma vez uma colega minha, ela era batista. E houve uma cerimônia na igreja batista e nós éramos amigos do diretor da Batista, lá por algumas razões justamente de ensino. Não? E nós fomos convidados para essa cerimônia. E eu fui, eu me lembro. E nesse dia encontrei com uma ex-colega que estudou conosco também. E, conversando com ela, ela nos apresentou para a mãe dela. E a apresentação da mãe para a mãe foi assim, mamãe, esse aqui é um daqueles que guardam o sábado e não fazem nada no sábado mesmo. Um daqueles. Já tinha comentado com a mãe, né, a respeito dessa firmeza de vocês. Pastor Neville, caminhando já para o fim da nossa conversa, né? Muitas outras coisas poderiam ser ditas, né? Fica aqui o convite para a leitura do livro de aluno a reitor. Educação adventista de décadas atrás e igreja adventista de décadas atrás. Em comparação com a educação e a igreja de hoje, que lições lá do passado que nós podemos manter, continuar preservando, né? Práticas, ideias, valores, e o que podemos, quem sabe, com a sua ótica de reitor, de ex-reitor, de ex-educador, educador para sempre, né? Na verdade, eu sei que o senhor continua ministrando estudo bíblico, o senhor é um dos anciãos aqui da igreja do NASP, inclusive, né? Visita famílias, pessoas, né? Continua ativo como um pastor, como um ancião da igreja do NASP. Mas na sua ótica de administrador de tantos anos, 60 anos como obreiro desta igreja, que comparações podemos traçar entre educação e igreja do passado e de hoje, e em que podemos melhorar, né? Para, quem sabe, até concluir, né, logo essa obra que Deus nos incumbiu. Bom, eu penso que algumas coisas, de fato, são diferentes hoje. Uma delas, especialmente no rigor em termos de orientação quanto à questão do vestuário, especialmente o vestuário feminino, que as coisas estão bastante mais liberais do que
em tempos idos, não? Mas o problema sempre houve. Mas a preocupação de insistir no que é direito e de bom exemplo, não tem havido tanta insistência. Essa é uma delas. Agora, outra coisa que não tenho assim muita base para dizer é a questão da guarda do sábado, a firmeza nos limites. Eu me lembro que no colégio uma vez nós insistimos tanto na questão da guarda do sábado e uma pequena menção do fato de começar ou terminar ser sempre lembrado, nós tomamos uma decisão de, no colégio, sempre termos algo a dizer para os alunos na hora do pôr do sol. Às vezes, uma reunião de jovens ultrapassava o tempo, mas às vezes interferia-se uns minutos da programação, mencionar: o sábado está terminando. Vamos agradecer pelo sábado e vamos iniciar uma nova semana. E assim, os limites bem definidos, não? E, naturalmente, o caso de educação, em lugares há que melhorou bastante, e a gente sente isso. E há outros em que tem havido negligência, e a gente vê logo nos resultados, né? Nesse campo vai bem, naquele não vai. Por quê? Às vezes não fizeram questão. Uma coisa que, por exemplo, eu insisti muito em contexto de divisão, especialmente escolas maiores, ter uma pessoa ligada para ser o pastor, por assim dizer, da instituição. Que ele seja um líder, tanto para professores como para alunos. Porque todos eles precisam saber como são as coisas e aprender, né? E tendo um, esse ajuda o outro a fazer as coisas certas e ajuda esse, certo? E o aluno observa. Aquilo que é feito com religiosidade permanece. E aquilo que é deixado assim, ir de qualquer jeito, vai sempre ser do mesmo jeito. Acho que aquela ideia do próprio pastor Wilcox, né? Claro que ali era uma casa de culto, mas a filosofia por trás, a religião tem que ser o centro. Se nós perdemos esse diferencial, acho que não tem muito sentido, né? Então, que na educação adventista também seja assim, que na obra médico-missionária sempre seja assim. Jesus, a Bíblia, a palavra sempre sendo o centro, né? Pastor, a minha última pergunta, então, é aquela que eu deixei em stand-by, né? O senhor completa 100 anos no ano que vem. E você que está acompanhando aqui essa entrevista, que está agora já chegando ao seu fim, percebeu, né, a lucidez, né, a clareza de ideias, a energia. Repito, o pastor Neville continua visitando pessoas, ministrando, é um ancião desta igreja, que é uma igreja grande, complexa aqui no NASP. Pastor Neville, assim como o senhor passou alguns segredos aí de um casamento longevo, diga para nós quais são os segredos para uma vida longeva e saudável. Não basta também viver muito sem saúde, né? Como o senhor chegou a esse momento aqui da sua vida com tanta saúde, com tanta disposição? Bom, eu tenho para dizer talvez alguns fatores. O primeiro deles e não somente constante, a questão da hereditariedade. Meus pais viveram bastante. Mas isso não tem sido porque os meus irmãos, todos eles, na maioria, portanto, já foram e eu não fui ainda. Então só eu que merecia? Não. Mas uma coisa que eu acho que é importante é realmente confiar em Deus e aceitar a Deus como o líder para todos os assuntos, porque isso vai ajudar a analisar o que a gente come, o que a gente veste, com quem a gente se associa, em geral, tudo isso, não? Então, esse seria um ponto que eu penso que, para mim, foi importante, o que eu recebi em casa e o que eu recebi no colégio. No colégio foi muito importante também serem os dirigentes fiéis em seguir o que a Bíblia diz. E também crer
naquilo que a igreja crê e aceita, uma questão do criacionismo. Saber que nós não temos explicações para algumas coisas, mas eles também não têm. Eles inventam, nós não inventamos. Nós aceitamos que é Deus e é Deus. Agora, eras e mas não sei o quê, mas isso não serve. Então, essas convicções sendo firmes ajudam, né? Agora, às vezes, na questão do sábado, é preciso também uma coisa que é importante. O comportamento do aluno. Se ele é um bom aluno, ele vai ter portas mais facilmente abertas se ele foi um malandro. Digamos, a frequência, o relacionamento com os colegas. Porque quando a gente anda no caminho certo e os colegas veem que a gente está perdendo, alguns assumem a posição de defender a gente, né? E isso é bom. E deve agradecer também a Deus porque ele, como foi dito, se a gente leva ele junto, ele vai dar um jeito. Então, confiança em Deus é um fator primordial, um dos 8 remédios naturais, né? É. Agora, no aspecto assim mais físico mesmo, o que o senhor vem fazendo ao longo desses anos todos em termos de alimentação, de atividade, que o senhor entende que favoreceu a sua longevidade? Sim. Bom, como aluno, eu procurava fazer tudo conforme devia ser feito, quanto aos trabalhos que eram feitos, e quanto ao estudo também. Não digo que eu era sempre um bom aluno, mas eu não era dos últimos. Mas quando eu comecei, eu não tinha chance, porque eu mal tinha feito um primário todo improvisado, né? Mas eu fui me acercando do que era certo e ia fazendo, e quando terminei, eu não estava entre os últimos, estava entre os primeiros. Tanto que também meu nome foi escolhido para ser um daqueles, né? E o importante é que se a gente tem um bom relacionamento, as portas se abrem. Agora, se é um qualquer um, já não é tão difícil, né? Mas eu tinha um ponto que queria mencionar e me passou. Aqui, a minha curiosidade, eu vejo assim que a educação está bem entranhada na sua vida e na sua memória. Mas o meu ponto é assim, como ter saúde? Como o senhor tem, certo. Né? Sim. Eu ia dizer que no colégio também gostava do esporte. Eu fazia parte de um grupo de basquete, o Corro Verde. Eram poucos alunos, mas nós tínhamos 3 times, o Corro Verde e mais um outro, não sei qual era o nome. E o nosso Corro Verde sempre era o primeiro. Não que fôssemos, assim, os melhores, mas éramos os mais unidos. E interessante que esse nosso grupo começou com uma ajuda, por assim, do pastor Walter Streitors, que naquele tempo era aluno, mas já estava no topo. Nós estávamos, então ele juntou os moleques lá para ajudar a treinar basquete e foi formado esse grupo com a ajuda dele. E o senhor manteve essa prática assim, de atividade física ao longo dos anos? Olha, sempre que é possível, no colégio, mesmo como professor, de vez em quando, tendo possibilidade, eu jogava com os próprios alunos, sem problema. Mas depois não foi possível mais, nem lá e nem em outro lugar. Agora, em Brasília, nós tínhamos lá um lugar, de vez em quando eu jogava o futebol lá, caipira, de qualquer jeito, mas fazia alguma coisa. Agora, e a alimentação, naturalmente, que era a alimentação boa, foi sempre, no colégio foi sempre vegetariano, totalmente. Eu nunca fiz, digamos, o compromisso de ser vegetariano, mas sempre comemos muito pouca carne em casa. Alimentação natural. E, mais recentemente, quase nada. Às vezes, numa situação especial, aí pode ser que coma alguma coisa, mas não como regra, não? E, além disso, usar bastante frutas e verduras. De manhã, em casa, até hoje, o primeiro trapo
é parte das verduras e das frutas, né? E depois vem o resto. Mas, para mim, está sendo muito bom até hoje. E também, na questão física, eu faço 2 sessões de pilates por semana e 2 ginástica também por semana. E uma vez por semana, nós temos um encontro daqueles que jogam bocha para... Muito bom, muito bom. E isso vai fortalecendo. E não é tanto o jogo, mas a convivência. Sim. Praticamente torna-se numa reunião social. Onde é que a gente fica sabendo das coisas que acontecem dentro da igreja, na cidade, etc. Ali naquele grupinho de 10, 12 pessoas. Saúde física, mental, espiritual e social. Também. Pastor, para a gente encerrar agora, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera e como agora é um recado pastoral. Que o senhor deixasse um último recado aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, que vão nos assistir em algum momento essa gravação. Um recado pastoral de alguém que viveu, que tem vivido por tanto tempo, né, essa realidade como adventista, como um servo de Deus. Diga algo para a nova geração agora, como o pastor Neville Gorski. Como pastor, eu posso dizer o seguinte. Eu fui pastor porque desejava ser, mas porque a organização reconheceu que poderia contar comigo. E eu tenho o prazer de dizer que tenho exercido o pastorado de uma forma paralela, porque só fui pastor de igreja mesmo, no início e assim mesmo de forma voluntária. Porém, sempre estive entrosado com a igreja onde estou como membro. Ali tenho pregado, ali tenho assistido às reuniões, ali tenho aconselhado, tenho realizado batismos, tenho realizado casamentos, fazendo algo para ajudar a humanidade a procurar o melhor caminho para servir a vida e servir especialmente a Deus, a quem amamos e de quem nós tudo dependemos. O meu desejo, especialmente para os jovens, é que procurem o melhor estudo. Se for possível estudar numa escola adventista, não deixe de aproveitar a oportunidade. Há dificuldades, mas há compensações. Compensações, especialmente se houver esforço, porque Deus faz aquele que cedo madruga e aquele que se esforça. Portanto, é confortável saber que Deus sempre está ao lado daquele que procura o melhor. Para a igreja como um todo, quero dizer que a assistência aos cultos de maneira regular é um ponto fundamental. Hoje há essa possibilidade de assistirmos reuniões através das redes sociais. É um recurso para impossibilidade, porque o natural e o bom e o melhor está na igreja, em companhia dos irmãos e com a presença divina nas reuniões. Portanto, o esforço para seguir a Deus e ir para a igreja, a melhor coisa é levar a Bíblia, pode levar o celular, mas assim mesmo eu creio que o melhor é saber manusear a palavra de Deus como está até hoje, porque ali nós encontramos o refúgio para as tentações e para os problemas que venhamos a enfrentar. Seja fiel, porque Deus é fiel. Seja bom, porque Deus é bom. Seja amigo, porque Jesus é o melhor amigo. Ande com Ele e você nunca vai ser desapontado. Amém. Pastor Neville, muito obrigado pela sua vida, por essa entrevista também. Deus continue abençoando o senhor. Desculpe o meu português, porque nesse ponto às vezes eu falo. Né? Nada. E a você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.
Deus.